Sejam muito bem-vindos ao Padcast, o podcast da Padtech. Esse é o nosso espaço para conversar sobre tendências, inovações, tudo que está moldando o futuro do nosso mercado, né, de tecnologia e telecomunicações, não só no Brasil, como no mundo. Eu me chamo Rodrigo Menezes, já atuo no mercado de telecomunicações há mais de 20 anos e há 2 anos me juntei ao time de produtos da Padtech. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema fundamental para a sustentabilidade dos negócios, especialmente no mercado de tecnologia e de telecomunicações, onde tudo acontece muito rápido, que é o acesso ao crédito para a expansão das redes. Para garantir essa demanda por conectividade, que é crescente, especialmente em regiões menos atendidas, garantir um financiamento adequado torna-se essencial para viabilizar o projeto, né, dos provedores. E para essa conversa, nós temos um convidado que entende bastante desse assunto especial, que é o Henrique Graciosa, diretor de vendas da Padtech para o mercado nacional. Henrique, seja muito bem-vindo. E para começar, queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória na Padtech. Olá, Rodrigo. Olá a todos. Obrigado pela audiência. Bom, meu nome é Henrique Graciosa. Eu estou atualmente na posição de diretor de vendas no Brasil, na Padtech, mas já estou na empresa há bastante tempo. Eu iniciei na empresa em 2002, passei por diversas áreas, como tecnologia, dentro da equipe de pesquisa e desenvolvimento, pré-vendas, projetos, vendas nacionais, vendas internacionais e atendendo diversos segmentos, né? Os segmentos dos provedores de internet, dos ISPs, o segmento das grandes operadoras, né? Que são clientes bastante importantes da Padtech, mercado de utilities, mercado de data centers e mercado governo também. Excelente, Henrique, obrigado. E a gente sabe, pessoal, como eu estava comentando, que expandir uma rede ela vai muito além da parte técnica, né? Envolve planejamento, investimentos e muitas vezes vencer desafios ligados à obtenção do crédito, né? Num mercado altamente competitivo, você conseguir esses recursos financeiros é praticamente a diferença entre crescer ou ficar estagnado. Com essa introdução, eu gostaria então agora, Henrique, de partir para a primeira pergunta. E queria saber, na sua visão, quais são os principais obstáculos financeiros que os ISPs enfrentam, né, hoje quando eles decidem expandir as suas redes. Olha, Rodrigo, os ISPs, na verdade, eles enfrentam diversos desafios, né, que vão além dos desafios financeiros. Então, por exemplo, acho que um desafio bastante importante hoje é o próprio desafio da concorrência, né? Tudo indica que aquele boom de crescimento, né, de expansão das fibras óticas no Brasil, tudo indica que esse crescimento está chegando ali no seu limite, né? É um crescimento que começou lá em 2017, um boom que a gente teve até agora, aparentemente esse boom está chegando no seu limite. Então é um cenário de muita competição, né? Com mais de 23 mil ISPs no Brasil. Tá? Um outro desafio que eu vejo aí para os provedores é o próprio desafio da regulação. Então hoje os provedores têm que atender uma série de regulações aí impostas pela Anatel, regulações, por exemplo, com relação ao uso dos postes, que é muito importante, é fundamental para o setor, mas não deixa de ser um desafio, né, para os provedores se enquadrarem nesses requisitos todos. Um desafio talvez um pouco mais recente é o desafio aí dos ataques, né, os ataques aí maliciosos, os ataques de hackers. Acho que hoje, principalmente os grandes provedores, né, eles acabam tendo que investir bastante para se protegerem contra esses ataques. O próprio acesso ao conteúdo, né, acaba sendo um desafio, né, o conteúdo ali de qualidade, com um custo acessível. Um outro desafio importante, acho que o desafio da mão de obra, né? A gente tem uma escassez de mão de obra no Brasil, então muitas vezes o provedor ele tem que contratar essa mão de obra e treinar dentro de casa, né, para conseguir colocar essa mão de obra aí dentro da sua cultura, treinar aí com relação a toda a parte técnica necessária aí nos seus processos e por fim a própria questão do financiamento. Né? Acho que hoje, quando um provedor busca um financiamento no mercado, ele acaba se deparando com um cenário de taxa de juros bastante alta. Né? Hoje a gente está num patamar aí que
torna bastante difícil aí a manutenção dos investimentos, considerando o atual patamar de taxa de juros. A própria questão da garantia, né, quando esse provedor vai ali num banco privado, ele se depara aí com pedidos aí de garantia sempre bastante elevados, né, porque o banco ele acaba buscando minimizar o seu risco e esse risco acaba ficando com o próprio provedor. Claro que a gente tem opções, né, como por exemplo o BNDES, Finep, que facilitam o acesso ao crédito barato para esses provedores, mas eles não vão conseguir escapar de colocarem garantias ali importantes para acessar esses créditos. Não, maravilha. E aí, até aproveitando que você comentou sobre esses vários desafios, eu queria entender um pouco mais sobre as soluções que o mercado ele já oferece. Né? A gente sabe que tem diferentes alternativas de crédito, como o próprio financiamento com o BNDES que você comentou, tem leasing. Muitas vezes os próprios fornecedores têm uma linha de crédito de financiamento direto. E aí eu queria entender um pouquinho da utilidade prática de cada uma dessas linhas. Você consegue explicar para gente? Claro, Rodrigo, acho que o mercado ele tem diversas soluções, né, que são apresentadas aos provedores, né? Então a gente tem desde as linhas aí que são financiadas pelos bancos de desenvolvimento, como o BNDES, como por exemplo a Finep, né? São linhas que, em geral, elas vão financiar projetos um pouco mais estruturantes, né? Porque são linhas que o provedor tem que estar mais preparado para acessar essas linhas do ponto de vista de organização financeira. Então, é uma linha que, para um projeto ali de expansão de rede, de uma capacidade um pouco maior, para a estruturação de um backbone, elas acabam fazendo bastante sentido. A gente tem as linhas aí oferecidas pelos bancos privados, tanto linhas aí de CDC, linhas aí de leasing, até soluções, por exemplo, de aluguel, que acabam fazendo sentido para um projeto que eventualmente exige um pouco mais de agilidade, né, mesmo que pagando uma taxa de juros de mercado, uma taxa de juros de mercado privado, que é uma taxa de juros aí que supera aí o CDI e a Selic, até as próprias soluções que os vendors, né, os fabricantes ou os distribuidores de equipamentos oferecem. Então, são linhas onde, em geral, esse vendor, esse distribuidor, ele já conhece, né, o cliente, ele analisa o crédito desse cliente e consegue propor alguma solução que não onere tanto o cliente do ponto de vista de solicitação de garantia. Então, todas essas ferramentas elas vão se enquadrar conforme o porte do cliente, um cliente pequeno, um cliente médio, um cliente grande, né? Um provedor pequeno, um provedor médio, um provedor grande, e também com relação ao estágio de crescimento desse provedor. Né? Se é um provedor que já está num estágio mais maduro, ele já consegue se programar para acessar uma linha mais robusta de um BNDES, por exemplo, ou se eventualmente é um cliente pequeno que está começando, fazendo pequenas expansões e ele precisa acessar uma linha de um banco ou a linha direto de um vendor, né, uma linha direto de um distribuidor. Então, acho que todas as linhas se aplicam ao mercado de acordo com o momento do provedor e o tamanho do provedor em si. Interessante. Agora, falando em financiamento, a gente sabe que também tem alguns requisitos técnicos envolvidos. E aí eu queria entender, Henrique, porque parece que parte dessas linhas de financiamento, elas exigem que seja utilizado tecnologia nacional. E aí eu queria entender como esse requisito ele influencia na escolha dos fornecedores e no planejamento do próprio projeto. Olha, Rodrigo, essa é uma pergunta bem interessante, né? Hoje a gente tem o BNDES, né? Acho que muitas das linhas do BNDES, elas acabam, não todas, tá? Mas muitas delas acabam exigindo uma contrapartida de produção e ou desenvolvimento da tecnologia nacional. As linhas da Finep também têm essa exigência, né? De que parte do projeto seja executado, né? Com produção e ou desenvolvimento da tecnologia nacional. E acho que isso é bastante importante, né? Porque a gente hoje enfrenta, né, aqui no Brasil uma concorrência, né, bastante importante aí de empresas asiáticas, acho que sobretudo empresas oriundas da China, concorrências também de muitas empresas dos Estados Unidos que têm os seus mercados bastante protegidos, né? Então, aqui no Brasil é onde efetivamente a gente tem uma concorrência mais agressiva, né? Então,
essa exigência, né, do BNDES, da FINEP, acaba sendo bastante importante para estimular o investimento aqui no Brasil. E esse investimento, ele, na verdade, ele não está restrito às empresas que têm o capital 100% nacional. Qualquer empresa de fora que faça esse investimento no Brasil, em tecnologia ou em produção aqui no Brasil, eles acabam tendo acesso a essas linhas com condições diferenciadas, né, de financiamento do ponto de vista de carência, do ponto de vista de prazo de pagamento e do ponto de vista de taxa de juros. Então, os provedores que acessam essas linhas específicas para compras de produtos nacionais acabam tendo condições ainda melhores, né, do que as condições tradicionais, e isso acaba sendo até um alavancador dos seus projetos, pelas condições que eles encontram muito diferentes das condições encontradas direto com os vendors e direto com o mercado privado de crédito. Não, interessante. Aí, diante disso que você comentou, eu queria até entender. Não precisa necessariamente, então, a empresa ser brasileira para ter acesso a essas linhas de crédito, mas se for brasileira, tem alguma diferença? Exatamente, Rodrigo. Hoje você tem várias empresas de fora do Brasil, tá? A Padtech hoje ela faz parte da P&D Brasil. E na P&D Brasil, que é uma entidade de classe, né, que representa as empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, a gente tem vários colegas ali, né, várias empresas de fora do Brasil que investem no Brasil, fazem parte do P&D Brasil e, com isso, elas acabam tendo seus produtos elegíveis dentro dessas linhas de crédito do BNDES e da FINEP. Então é um modelo bem interessante, né? Que às vezes as pessoas acabam confundindo um pouquinho, né? Elas pensam que essas linhas acabam sendo direcionadas para empresas brasileiras, né, com capital nacional, mas não. Qualquer empresa de qualquer lugar do mundo que invista no Brasil acaba conseguindo, né, encaixar os seus produtos dentro dessas linhas aí dedicadas para a compra de equipamentos nacionais. Então são recursos em geral do Funtel, recursos do FUST, que são alocados para esse tipo de financiamento. Ah, legal. E aí, para ilustrar melhor, eu queria falar de algumas situações reais. Teria algum caso que você poderia compartilhar com a gente, um caso de sucesso onde esses instrumentos de crédito fizeram realmente a diferença ali para apoiar a viabilidade de algum projeto? Olha, Rodrigo, acho que seria até injusto, né, eu mencionar nomes aqui, tá? A Padtech desde 2017 ela estruturou uma área de crédito justamente para buscar as melhores condições aí no mercado, né? Buscar as melhores linhas de financiamento, e aí financiamentos de diversos tipos, tá? E desde 2022, né, o que a gente tem mapeado desde essa época, são mais de 500 milhões em créditos que a gente já aprovou para mais de 300 projetos diferentes, né? Então é um volume bastante importante, clientes de norte a sul, de leste a oeste do nosso Brasil. Então a gente vem conseguindo, de fato, apoiar esses projetos aí de expansão de rede, eventualmente projetos de troca de um OPEX por uma rede própria, né? Muitos dos nossos clientes acabam indo por esse caminho, né? Eles acabam tendo um volume de tráfego de tal tamanho que às vezes justifica, né, construir uma rede própria ou fazer algum tipo de swap para conseguir capacidade e investir num equipamento próprio para conseguir acessar diretamente ali o conteúdo ou acessar um PTT um pouco mais distante e reduzir um pouco aí o seu custo de aluguel de serviço ou de compra de banda e trocando isso por um financiamento de compra de equipamento com a Padtech. Então, são vários cases que a gente tem, desde 2017, na época, até mais a gente mapeando aí desde 2022 esse volume bastante importante, não só montante total ali de crédito concedido, mas também o volume de projetos, né, que a gente vem conseguindo atender nesses anos todos. E, assim, acho que muitos projetos, né, que os clientes têm ali desenhado, né, para execução ali num médio, longo prazo, pelas condições que a gente oferece, né, de carência, prazo de pagamento, taxa de juros, eles acabam até antecipando esses projetos, né, porque a gente consegue, com essas condições, dar um fôlego financeiro no caixa do cliente,
para ele conseguir implementar a sua rede, começar a rentabilizar e assim depois conseguir pagar ali, começar a pagar as parcelas do financiamento. Não, bacana. Então, além de toda essas condições que existem, ainda existem condições também de carência, né? Ele consegue ficar um tempo rentabilizando a rede dele antes de começar o pagamento, é isso? Exatamente, Rodrigo. A Padtech, ela tem estruturada, né, no seu portfólio financeiro, né, diversas soluções, né? Então, a gente tem, na verdade, todo um portfólio de produtos, né, e a gente tem o portfólio financeiro também para suportar, né, os clientes aí nos projetos, no desenho das suas redes, de uma forma que isso a gente consiga viabilizar do ponto de vista financeiro. Então, a gente tem linhas aí desde que a gente chama de condições de venda balcão, que são condições de financiamento ou de parcelamento direto com a Padtech. Claro que seriam para projetos aí um pouco menores, né? Seriam para projetos ali de valores ali um pouco menores, onde a gente consegue esticar um pouquinho ali a quantidade de parcelas ali para o cliente. A partir daí a gente tem também diversos parceiros no mercado bancário privado para operar linhas de vendor finance, que são linhas onde a gente acaba conseguindo chegar ali até 36 meses, né, de prazo de pagamento. Claro que com uma taxa de juros aí de mercado também. É uma linha que a gente já usou bastante no passado, mas que, assim, honestamente, nos últimos anos, considerando o atual cenário de juros no Brasil, ela não vem tendo muito uso pela questão dos juros em si, tá? Agora, a gente tem opções também de aluguel, de leasing com alguns outros parceiros bancários, mas a opção que a gente vem trabalhando de uma forma mais forte é um fundo que a gente criou junto com o BNDES, né? Um FDIC que a gente criou junto com o BNDES, que facilita e muito o acesso dos nossos clientes a recursos do Funtel, tá? Então, é uma linha onde a gente consegue chegar em até 6 anos, né, de prazo de pagamento, com até 2 anos de carência, e uma taxa de juros que hoje, anual, né, ela está abaixo de 10%. Então, é uma condição excelente, é uma condição onde o cliente ele não precisa acessar o BNDES, ele acessa diretamente a Padtech, né, diretamente a equipe comercial da Padtech, que internaliza essa demanda dentro da estrutura de crédito da Padtech. E é um processo que costuma ser bem rápido, né? Uma vez que o cliente apresenta as documentações, de um dia para o outro, em 2 dias no máximo, a gente já consegue fazer análise de crédito do cliente e ter um retorno com relação à aprovação ou não desse crédito. E a gente procura, né, condições ali outras de forma que a gente viabilize esse crédito. Por exemplo, se eventualmente a condição ali financeira não tiver 100% aderente ali ao que os requisitos do FDIC exigem, a gente tem condições ali de contorno, como por exemplo um aval adicional do sócio, outra empresa do grupo, ou eventualmente até colocar algum outro tipo de garantia para efetivamente conseguir viabilizar o negócio. Então a Padtech ela está engajada, né, em conseguir viabilizar os projetos dos clientes com essas linhas de financiamento e com destaque para essa linha que eu comentei do FDIC, que vem tendo bastante aderência ao mercado. Não, legal. E a gente nota, até pelo tempo que a Padtech já está atuando nisso, ela conseguiu construir um know-how, né, para dar todo o suporte também para os clientes para a obtenção desse crédito, né? E exatamente aproveitando que você comentou, que eu ia até te perguntar. Isso então não é um processo demorado, não é difícil ter acesso. Difícil, imagino que tem que cumprir uma série de requisitos. Mas não é um processo muito burocrático para chegar até. Exatamente, Rodrigo. Acho que esse ponto que eu comentei aí no início da nossa conversa com relação à garantia, esse é um ponto bem crítico, tá? Então, hoje existem muitas linhas aí no mercado, muitas linhas, inclusive, com essas entidades aí, com essas instituições financeiras vinculadas ao governo, com dinheiro de fato barato, mas o ponto crítico para os provedores, acho que principalmente os médios e pequenos, né, que é o grosso ali, a maior parte da pirâmide, né, dos ISPs aí do Brasil, né, a maior quantidade de provedores vão ser os médios e os pequenos,
eles acabam tendo dificuldade, né, de conseguir, por exemplo, colocar uma garantia real para acessar um financiamento, colocar uma fiança, né? A fiança também tem o custo quando o provedor, uma empresa de forma geral, vai buscar uma fiança, ela também tem que colocar um colateral ali nos bancos para acessar essa fiança. Então, o que a Padtech busca com essas linhas todas, né, que a gente vem estruturando, é facilitar o acesso desses provedores a essas linhas de crédito. A gente tem, por exemplo, eu não mencionei ainda, convênios com algumas instituições financeiras vinculadas à Finep, por exemplo. Então, são instituições financeiras que são agentes autorizados pela Finep. A gente tem convênios com essas instituições financeiras de forma que o cliente consiga acessar diretamente a Padtech e chegar nesses recursos da Finep sem precisar negociar com essas entidades, né? Então, a gente consegue, dentro de casa, contornar, né, essa questão toda relacionada à garantia e facilitar o acesso dessas empresas a essas instituições. Porque a gente conhece o mercado, conhece os clientes, conhece os projetos, conhece as dificuldades, né? A mesma coisa na questão do FDIC que eu comentei, né? A gente cuida de toda essa parte aí de garantias, né? de intermediação, e o cliente conversa direto com a gente, não precisa fazer cadastro no BNDES, porque é a gente que está à frente dessa linha que a gente que construiu junto com o BNDES. Ah, perfeito. A Padtech, então, dá todo o suporte, né, nessa Exatamente. transação. Legal. Esse é um tema muito relevante, Henrique. A gente podia ficar aqui a manhã inteira batendo papo. Mas, infelizmente, estamos chegando ao fim. E, para finalizar, queria ter uma visão ali de futuro, né, para os ISPs, as operadoras regionais que estão indecisos ali sobre buscar crédito para expandir a sua rede. Qual seria a sua principal recomendação? Olha, Rodrigo, acho que antes de tudo estarem preparados, né, e organizados do ponto de vista financeiro, com os seus demonstrativos, com os seus balanços auditados. Acho que isso é bastante importante, né? Que os provedores também cuidem ali da sua imagem perante o mercado, né? Porque isso tudo, seja a Padtech ou seja outros vendors ou distribuidores, os próprios bancos, BNDES, Finep, eles vão olhar tudo isso. Então, independente se o provedor está com algum projeto para um curto prazo ou se está pensando em alguma coisa mais lá para frente, é importante que ele cuide dessa parte, até se ele quiser daqui a pouco vender o seu provedor, ele vai ter que estar com essa parte financeira bem organizada, tá? Um outro ponto acho que é bem importante é façam as contas, né? Façam os planos de negócios, né? E contem com a Padtech para ajudá-los no projeto de uma forma geral, tanto do ponto de vista da parte de tecnologia, né? Acho que a Padtech hoje ela vem buscando ampliar bastante o seu portfólio. A gente segue, né, com o nosso core, digamos assim, de desenvolvimento e fabricação nacional da linha bastante completa, né, de DWDM, tanto a parte de camada ótica quanto como também a parte dos DCIs, né, transponders, o sistema de gerência com plano de controle, todas as proteções ali na camada ótica, automações, integrações ali com sistemas SDN, né, buscando ali automação, integração com outros sistemas. Acho que isso tudo a gente segue trabalhando forte aqui com o nosso P&D, mas de alguns anos para cá a gente vem buscando diversificar. A gente está bastante forte no mercado aí de switches roteadores, né? Tanto soluções aí de acesso, soluções ali de agregação, soluções de core, com parcerias aí de soluções desagregadas, né? Hoje a gente tem uma parceria bastante importante com a IP Infusion e com a Arcus na parte de sistemas operacionais para os roteadores. Temos parcerias com a UFSpace e também com a Edcore na parte de hardware, né, desses roteadores. Então, uma solução bem completa que vai além da solução dedicada aos service providers, ela chega também nas soluções ali de data centers, né, onde a gente agrega a esse portfólio de switches toda a parte ali
de plugáveis, por exemplo. A gente tem hoje um portfólio bastante interessante também de plugáveis. Estamos evoluindo muito fortemente no caminho do IP sobre DWDM, mas com toda uma camada de gerenciamento da parte IP integrada com a parte DWDM, a parte também de soluções para data centers, efetivamente, soluções de infraestrutura de data center. Voltamos ao mercado de sistemas submarinos, né? A Padtech ficou fora desse mercado por 5 anos, né? Depois que a gente vendeu a nossa divisão de sistemas turnkey submarino em 2019, ficamos 5 anos aí fora pelo acordo aí de não competição com a empresa para a qual a gente vendeu a nossa divisão, mas voltamos no ano passado com um viés de bastante integração. Então já estamos com diversos projetos aqui pelo Brasil, na costa brasileira, projetos na região amazônica também, tanto para lançamento de cabos repetidos e não repetidos, como também para manutenção dessas infraestruturas. E tudo isso com uma camada bastante importante de serviços, tá? A Padtech hoje tem soluções diversas de serviços, desde serviços ali de operação e manutenção de redes multivendor, tá? A gente não se limita nessa linha de produtos aí de serviço de NOC aos nossos próprios equipamentos. A gente tem contratos hoje, por exemplo, com clientes que terceirizam toda a sua operação de NOC para a Padtech, muitas vezes até sem nenhuma solução da Padtech, onde a gente se ocupa ali da parte GPON, da parte de switches, despachos de campo, né, uma solução completa ali de gerenciamento remoto dessas redes. Plataformas digitais, hoje a gente tem uma solução chamada Smart Site, que faz o gerenciamento de toda a parte de infraestrutura das estações, desde a parte de segurança, climatização, alimentação, né, energia elétrica, gerenciamento de força de campo, né, que é o Smart Workspot, uma área também de inovação chamada Inovatech, onde a gente desenha soluções sob medida para os nossos clientes. Então, é um portfólio aí bem abrangente, né, de serviços e plataformas digitais que vão se somar a todo o portfólio de equipamentos, digamos assim, e vão compor aí um portfólio bastante completo para os nossos clientes. Então, o que eu gostaria de deixar aí como mensagem, né, é que os provedores procurem a Padtech, procurem o time de vendas aí que está em contato aí com vocês, nos eventos, né, fazendo aí as visitas, para entender, né, um pouquinho, compartilhar com a gente as dificuldades, né, as dores que vocês têm aí no dia a dia, de forma que a gente consiga desenhar a melhor solução técnica e, claro, com o melhor pacote de financiamento possível para viabilizar os projetos. Maravilha, Henrique. Então, assim, eu queria agradecer muito a tua participação, né, e por ter trazido para a gente tanta informação relevante, né, sobre a linha de financiamento. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos. Dessa maneira, a gente então chega ao fim de mais um episódio. Hoje nós trouxemos diversas informações aí sobre as linhas variadas de crédito e a importância de cada uma delas para a expansão das redes dos provedores e ISPs. E eu quero agradecer a audiência de todos vocês e também convidá-los a nos seguir nas redes sociais, né? A Padtech está no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, sempre com bastante conteúdo. E fiquem atentos aos próximos episódios. Pessoal, muito obrigado e até a próxima!